Pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente está fazendo uma live muito especial também. A gente está recebendo aqui a psicóloga Alessandra Brat Fischer, ela que é cosmopolense, já formada há 18 anos, se formou na Unimep, em Piracicaba, psicóloga clínica. Ela fez toda a parte de estágio e especialização na clínica, na parte da clínica infantil e de geriatria e social também. É uma pessoa muito preparada, uma pessoa que eu gostaria muito de ouvir hoje e compartilhar com vocês, porque é um momento difícil que nós estamos passando, que é a questão aí, toda essa questão do isolamento social, essa questão da pandemia. Quero só registrar aqui, estou com a minha máscara aqui, é muito importante que todos utilizem a máscara. Quem está utilizando a máscara aqui hoje é só o pessoal que está aqui, na verdade, mais uma pessoa que está na parte da filmagem, né? E a gente mantém aqui o isolamento social dentro desse espaço, então a gente está, sim, nesse momento, né, quando sair daqui, a gente faz a utilização da questão da máscara, que é muito importante, né? Momento onde todos nós precisamos lavar as mãos, cuidar muito bem da higiene, chegar em casa, tirar o sapato, lavar a roupa, tudo mais, e usar máscara. Inclusive, hoje começou, entrou em vigor hoje um decreto do governo estadual, dizendo que quem não utilizar as máscaras na rua, a multa é de R$ 500, e nos estabelecimentos comerciais, aquelas pessoas também que não utilizarem da máscara, a multa é de R$ 5.000 por pessoa, ou seja, é muito grave, né? É uma questão aí para se analisar, se é favorável ou não a questão da multa, mas o que eu acho é o seguinte, que para a questão da conscientização é importante todos utilizarem máscaras, tá bom? Como a gente está mantendo, igual eu falei aqui, a distância, por isso que a gente está fazendo essa entrevista, esse bate-papo dessa forma. Feita aí essa pequena introdução, já apresentei aqui a Alessandra Brat Fischer, eu gostaria de desejar boa noite, Alessandra, muito obrigado, tá, por ter atendido o nosso convite, me desculpar na semana passada, que não foi possível nós fazermos, né? Nós tivemos uma outra pauta para falar, e muito obrigado, viu, pela sua participação, seja muito bem-vinda aqui nessa live, nesse bate-papo. Ok, eu que agradeço. Boa noite, Júnior. Boa noite, equipe que está aqui por trás. Obrigada pela oportunidade de estar podendo falar novamente desse assunto, né? Que realmente, quanto mais pessoas forem atingidas desse conhecimento, melhor para todo mundo, né? Tá certo. Vou falar uma coisa, Alessandra. Esse isolamento social, eu sei que é uma situação assim que, tirando aquela questão da gripe espanhola, onde todo mundo teve que ficar também isolado e tudo mais, fazia muito tempo, né? Falando na década de 30, fazia muito tempo que não se tinha isso. Como hoje, né, a gente se comportar? O que fazer nesse momento de isolamento, sendo que a gente tem que sair de casa só para fazer as coisas que são essenciais? Foi muito bem lembrado você comentar da década de 30, né? Tanta coisa aconteceu desde lá, né? Por exemplo, as mulheres eram donas de casa. Hoje as mulheres praticamente trabalham o dia todo, às vezes até no período noturno, como eu já fiz, né? Então, há toda uma transformação mundial depois desse tempo. Então, naquele tempo, eu acredito que não tenha sido tão difícil para as mulheres como está sendo hoje, né? A questão do isolamento, nós não vamos falar aqui da questão que está externa ao psicológico, só do psicológico, tá? Okay. O ser humano, toda vez que ele perde o controle de uma situação, ele já entra em estado, vamos dizer assim, de ansiedade, tá? Isso vem desde o homem das cavernas, tá? A ansiedade, ela é normal, tá? Todo mundo precisa ser um pouquinho ansioso para poder conquistar, para poder ter objetivos na vida, tá? Mas quando ela passa a ser uma ansiedade, né, já patológica, quando ela assume picos, que a pessoa se descontrola, sente falta de ar, sente dor de cabeça e começa a perceber que isso atrapalha até mesmo os relacionamentos, ela começa realmente a ter que ser tratada. E isso é o que está acontecendo hoje, né? O isolamento em si, quando alguém te manda fazer alguma coisa, geralmente a gente, quando é criança, já fala não. Imagine nós que somos adultos.
Não, eu tenho meu trabalho, não, eu tenho a minha responsabilidade, não, eu tenho as minhas coisas. De repente, o mundo tem que parar, todo mundo tem que parar. E aí um acha que o trabalho dele é mais importante, o outro acha que o dele é mais importante, e de repente a gente vê que as pessoas que estão à frente hoje são a parte médica, né? Então, assim, o ser humano ele não gosta de ser controlado nem mandado. Então, já começa por aí a ansiedade, tá? Poderia falar um pouco do relacionamento familiar nesse contexto? Sim, então, era o que eu tinha até anotado aqui. Eu sou pai, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, né, me relaciono com toda a família, eu tenho os meus pais que são já maiores de 60 anos, e a gente fica com todo cuidado para fazer as visitas, né? Mais especificamente o seguinte, eu como pai, olha, a gente tem que se virar nos 30 com relação a minha filha e com relação à minha esposa em casa, mas ela também trabalha, não está sendo fácil. O que você diria hoje para os pais, né? Como a gente lidar hoje com a questão com os filhos, com as crianças? Porque, vou falar uma coisa para você, me preocupa muito, pode ser que a minha filha esteja lá até assistindo, quando eu vejo alguma situação na TV muito chocante, sabe, eu até mudo de canal. Mas você acha que isso é correto? Como que a gente lida assim com as crianças, viu, Alessandra? Tá, então vamos focar nas crianças agora, depois a gente fala do geral, tá? Sim, tá? Desligar a TV, mudar de canal, e eu te falo até para você mesmo, para sua esposa, para que não assistam. Não assistam. Porque a mídia ela está forçando muito uma notícia que a gente pode ter rapidamente pela internet, rapidamente por um jornal, e aquilo fica tão fica mastigando, e aquilo fica difícil de digerir. Então, a gente já sabe de praticamente quase tudo em relação a isso. Então, quanto mais a mente, tá, gravar aquilo, pior para sair daquilo. Tá? Então, temos que usar o psiquismo ao nosso favor, não contra o nosso. Toda vez que o treinamento é isso. O que é treinamento? É expor o indivíduo várias vezes ao mesmo estímulo para que ele responda daquele jeito. Então, vamos lá. Se eu quero ficar com medo, é só eu assistir todos esses noticiários. Daqui um pouco eu estou morrendo de medo, estou transtornado, depressivo, não quero mais sair de casa e acho que o mundo vai acabar. Tá? Por quê? Porque é um treinamento mental. Tá? Então, por que desligar a TV? Nossa, Alessandra, você está sendo radical. Porque isso vai alimentar no seu psique, na sua mente, que está tudo realmente perdido, está tudo realmente difícil. Então, assim, quanto menos cidadãos, cosmopolenses, quanto menos nós tivermos esses estímulos negativos, melhor para a nossa mente. Tá? Mas olha só, é importante você falar da TV, mas eu vejo todo dia também, na internet mesmo, né? Você abre o Facebook, sim, é só notícia ruim. Sim. Né? Igual me parece que eles trabalham muito nessa questão do medo, né? Até os governos aí e tal, seja estadual, exatamente para esse fim que eu te falei. Trabalha muito essa questão do medo. Né? O medo é importante, não é? Também? Sim, o medo é importante. Mas assim, exagerado não? É mais ou menos isso? Então, o medo ele tem que ser só na hora. Tá? Ele não pode ser, é que nem o luto. O luto, você passa pelo luto, elabora, acabou. Medo também. Vai gerar, se ninguém falar que tem medo de nada, eu acho meio absurdo. Não tem medo de nada, de alguma coisa você tem, de perder alguém, né, de perder algum ente querido, não tem como não ter medo, tá? Temos medo. Agora, ele não pode ser alimentado, é isso que eu disse. Quando a gente está com medo e se coloca frente aos estímulos que nos dão medo, o que acontece com a gente? Cada vez mais medo. Entende? Então, assim, se a internet está trazendo algo negativo, eu vou buscar outra coisa na internet. Né? Tem tantas coisas na internet que são úteis, que são interessantes. Né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui do isolamento. Tá? Okay. Tem alguns canais que, por exemplo, eu diria para realmente não ter audiência. E eu já percebi que, mesmo falando com os meus familiares, eles dão audiência para essas coisas. E depois eles ficam temendo. E eu percebo que tem gente com muito medo, mas ninguém pega um livro para ler. Quer ler a Bíblia? Então vamos ler a Bíblia. Eu sou cristão. Então vamos ver de novo o capítulo tal? Vamos ver a história do livro tal? Né? Vamos ler para o filho? Vamos dar um pouquinho mais de conhecimento para o filho, então?
É cristão? Vamos lá. Não, não sou cristão, Alessandra. Então vamos ver uma coisa mais interessante? Ah, mas eu estou com depressão. Então vamos ler alguma coisa sobre depressão? Na internet tem muita coisa sobre isso. Mas algo que seja para você melhorar, não piorar. Tá? Porque eu já disse numa outra entrevista que eu dei que a mídia não vende mais comercial de margarina. Acabou isso. Isso é da nossa infância. Né? Tudo era vendido com flores, com alegria, com primavera. Hoje não. Hoje o que vende, desculpa falar, na minha visão de psicóloga infantil, a maioria das coisas estão erradas. E os pais, infelizmente, deixam as crianças. E aí muitos me diziam assim em clínica: mas, Alessandra, o meu filho é assim, quando eu dava o feedback para os pais, né? Porque fica muito com a avó. E é a avó que deixa assistir isso. Ah, meu filho é assim, porque na escola os amiguinhos falam isso. Tá bom, gente. Então vamos lá. Chegou a hora da gente consertar tudo isso. Eles estão com quem? Conosco. Chegou a hora de fazer o reparo. Se você não tinha parado até agora, não tinha tido esse tempo de fazer o reparo, chegou a hora. É agora que eu vou falar para o meu filho: não faça isso, não faça aquilo, não assista a isso, isso não é legal. A gente sempre, é mais fácil para o ser humano colocar a culpa em alguém do que assumir a própria culpa. Tá? Eu estava vendo aqui já alguns comentários, dizendo o seguinte, aos internautas, o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook: esse canal que a gente faz aqui de bate-papo, de utilidade pública, de levar as informações, é para vocês, gente. É para vocês deixarem as suas perguntas, as suas dúvidas. É para isso que eu me coloco à disposição. Essas lives que eu tenho feito, Alessandra, é sempre no intuito de ajudar as pessoas a esclarecer. Claro. Então eu vi que já tinha ali algumas perguntas. Eu vou deixar depois perguntar uma outra coisa para você. Depois eu gostaria aqui de passar para algumas perguntas dos internautas, tá? Tá bom. Mas eu gostaria que você me dissesse o seguinte: a questão também dos idosos. Eu li uma outra entrevista que você deu à Rádio Mania e tudo mais, e você tratou disso, da questão dos idosos. Eu tenho uma avó que é idosa, não sai de casa, não é fácil, né? Uhum. O que a gente, nesse momento, a gente pode fazer para tratar essa questão com os idosos? Tá. Então, a gente é movido por ansiedade, né? Os idosos, eles aprenderam bem mais que nós, né? Quando a gente estiver pronto, a gente já vai estar idoso, né? Eu sempre falo isso. Quando nós estivermos prontos, nós estaremos idosos. Então, assim, tem que desmistificar essa coisa de que eles são coitados. Pelo contrário, eles sabem muito da vida. A gente não tem paciência para ouvir, tá? E a gente, às vezes, traz as informações já todas assim massacrantes e diz: olha, você não vai sair de casa, né? Naquela pressão de querer cuidar, mas, ao mesmo tempo, você passa um pavor, você passa um medo, você passa o descontrole que ele já não tem. É dizer para ele: ó, você não tem controle de você, então eu vou dizer para você ficar em casa, tá? Se você usar uma abordagem que diz para a tua avó, por exemplo: vó, não está dando para sair, mas fica tranquila, logo vai acabar. É uma coisa. Se você disser, por amor: vó, não saia de casa, você está falando por amor, mas a pessoa que está recebendo vai entender o quê? Você está mandando em mim. Eu sou vó dele, eu que tinha que estar falando isso para ele. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter o cuidado sempre do respeito. E outra, ela é tua avó. Estou dando um exemplo do que você me disse, tá? Então, assim, o que acontece? As pessoas tratam os idosos como se eles não soubessem de absolutamente nada e estivessem ali só para comando. Não. Eles podem até nos ensinar muita coisa nessa hora. Se alguém parar para ouvir um idoso, coisa que não tinha tempo para fazer, porque trabalhava o dia todo, à noite ia dormir, parar agora, me conta uma história. Me conta de uma pandemia que você já viveu, ou uma epidemia, ou alguma coisa que já aconteceu. Para eles era mais fácil. Não, sabe o que parece hoje em dia? Parece o seguinte, que você não pergunta mais para o vovô, para a avó, você vai no Google. Exatamente. Então, eu tô lá, ninguém pergunta mais. Exatamente. É impressionante isso, né? Igual você falou, né? Exatamente. Tanta experiência que tem que poderia passar para a gente. E eu aprendi até dessa questão muito. Psicológica, né? Emocional, né? Exatamente. Eles já perderam demais, eles já aprenderam muito. Né? A maioria deles já não tem pai, não tem mãe, às vezes perdeu todos os irmãos. Né? Então, quanto luto! Os nossos medos são coisas que todos eles já passaram. A maioria dos idosos mesmo. Estou falando de idosos, não estou falando de pessoas de 60 anos, pelo amor de Deus. Né? Logo, estou com 60, eu estou jovem. Não quero isso. Né? Mas, verdade, assim, não. Você vê, não é? Se você for falar na década de
40, na década de 60 já era 40 anos já era... se aposentando. Estava se aposentando. Isso. Hoje, o que você falou é verdade. Isso. Hoje, 60 anos, até 70 anos, assim, a pessoa tem uma vida Eu quero saudável. trabalhar até 75. Eu quero me sentir útil, né? Então, assim, antigamente as pessoas tinham tempo para trabalhar, depois já iam pescar, né? Era esse o comportamento da sociedade, dos homens. Hoje não. Hoje, quanto mais se trabalha, mais produtivo, né? Então, assim, por favor, ouçam os idosos, dê um tempinho, conte história, deixe seu filho ouvir agora, então, né? Ah, mas o meu filho não está vendo o avô, a avó. Tá, a gente sabe que agora as pessoas já estão tendo esses cuidados da máscara. A princípio foi bem assim, né? Realmente não chegar perto, tal. Hoje a gente já sabe mais das prevenções, né? Mas se puder ouvir os idosos agora, nessa pandemia, né? Ouvir as crianças, ouvir os idosos, interagir com os idosos, com as crianças, vamos conversar, vamos jogar, conta uma história. Esse é o momento de isolamento primeiro aqui dentro, quem eu sou, o que eu posso oferecer nesse momento, porque é uma vida mecânica. É uma vida que você vai respondendo ao mundo, conforme as demandas vão vindo profissionalmente, ou esposa, ou filha, mas, de repente, você para e fala, e agora? E agora? Eu tenho que oferecer para alguém alguma coisa. Né? Então, é um isolamento mais interno mesmo. Alessandra, eu só vou ler aqui alguns cumprimentos aqui. Tá. Gente, tô aqui com álcool em gel, hein? Já usamos. É importante. Vamos lá. Fábio Teixeira Louro. Doutora, estão se falando muito sobre os problemas psicológicos durante a pandemia. Mas como preparar os profissionais psicologicamente para a atuação pós-pandemia? Exemplo, os profissionais que estão no fronte de serviço terão que vivenciar inúmeras dificuldades financeiras, emocional, entre outras, sem poder ajudar de uma maneira efetiva, tendo em vista a perspectiva crítica de pós-pandemia. Obrigado, Fábio, pelo seu comentário. Dá uma boa noite aqui para Beatriz Ferreira. Boa noite. Alda Silva. Sumiram aqui os outros comentários que eu estava vendo aqui. Agradecer vocês aqui, mas fala primeiro, por favor, aqui a pergunta do Fábio, por favor. Fábio, né? Isso, o GM Fábio. Inclusive o seguinte, hoje, eu conversei esse final de semana com alguns guardas municipais, e eles estão na linha de frente ali, Sim. No dia a dia. Não é fácil. Sim. Inclusive tem que ficar fiscalizando agora muita coisa. Sim. Como esses profissionais, e entre outros aí, lidar com isso? O ideal seria que tivessem profissionais, né, mais profissionais voluntários hoje, para ajudar essa linha de frente, Júnior. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre bati assim, pesado. Porque que acontece, né? As pessoas, elas só veem que precisam de psicólogo quando realmente a coisa está acontecendo, né? Nós, psicólogos, infelizmente, eu já digo para você que tem um tabu de quem vai em psicólogo é porque tem algum problema. Gente, né? É uma questão, a questão psicológica, se as crianças fizessem desde cedo, já seriam preparados. Então, Fábio, eu recomendo, né, que você busque conforto nesse momento, que você busque, até mesmo se quiser meu contato depois, eu estou aqui, tá, à disposição de tirar algumas dúvidas, algumas ajudas. Depois, se você puder depois passar o contato, a gente coloca nos comentários, então, por favor. Sim, tá? Passo sim. Porque eu acho que agora está todo mundo se ajudando, é aquele momento de vamos nos ajudar. Então, como eles estão na linha de frente me defendendo, e defendendo também a saúde da cidade toda, de todo mundo, é meu dever, né, como cidadã e como profissional, estar ajudando. Né? Como fazer? Teria que ter uma equipe de ponta, né, para atender todo mundo, seja online, seja presencial, enfim. É realmente necessário, tá, uma intervenção psicológica para todos esses que estão na linha de frente, médicos, policiais, GMs, enfim, todo mundo. Só que não tem como dar uma receita agora, tem que ouvir cada um individualmente a sua necessidade. Eu quero aproveitar, eu sei que não é dessa questão, mas hoje, inclusive, eu estive no hospital, eu vi lá a situação do hospital, eu vi que tem 3 pessoas na UTI, tem uma na enfermaria. Estou falando aqui no sentido de informar, não de causar pânico. Sim. Porque que eu vejo Sem todo informação. dia aí com o prefeito falando só para causar pânico. Ao invés de estar lá para resolver, ele quer causar pânico.
Quer dizer, E eu tenho que amenizar muito isso com muita gente. Ó, veio 8 milhões de reais nas contas da prefeitura para esse combate. Por que não faz a testagem em massa? Exato. Sabe? Eu vi na sua entrevista Não com a... não tem um plano aqui em Cosmópolis para isso. Então, esse plano ele tem que ter o quê? Testagem em massa, apoio psicológico, Isso. esse apoio emocional. Todo mundo que está nessa linha de frente. E também, o maior CNPJ do município hoje é a prefeitura. 2.300 servidores. Sim. Esses servidores públicos que estão aí expostos todo dia, poderia começar pelos servidores públicos, Sim. sabe, essa testagem para ajudá-los. Então, só fiz esse parênteses aqui, porque eu acho importante para o servidor público, além da testagem, ter um apoio emocional, psicológico. Exatamente. Olha, a Helena Fernandes está mandando boa noite. Muito obrigado, viu? Boa noite. Helena, pela participação, a Ângela Maria também, Silvana de Freitas Moraes, Ricardo Delmonto, Clarice Prado, Joana Teodoro, obrigado, Joana, Suelen Franco Guimarães, Matheus Risonho, boa noite, o assunto que eu estava aguardando. Matheus, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Fábio Teixeira mais uma vez, Vanilton, Vanilton, obrigado pela participação, Rafael Henrique, Giane Cunha, Gilson José Mariano, primo, obrigado aí. Júnior, o governo quer liberar as aulas para as crianças, o que acha? Importante isso, viu? Eu vou passar a bola aqui para a Alessandra. Alessandra, depois eu vou continuar aqui. Ó. Uma boa noite também aqui da Maria de Lourdes Zacarias Lourdinha. Obrigado, viu, Lourdinha, pela participação. José Antônio Augusto, professor Augusto, obrigado. Virgínia Evangelista Guena, Alda Silva. Eu estou me cuidando, não tenho medo. Alda, se cuida mesmo, viu? É importante. Isso aí. E vamos enfrentar isso de frente, tomando todos os cuidados. Sara Monique, ótimo, você é um ser de Deus, ajudando a nossa cidade com informação. Obrigado, Sara. José Antônio Ferreira, boa noite. Alda também está assistindo. Beatriz, boa noite a todos, tá? Eu pergunto, minha tia Lucinda, tia, boa noite. Se cuida aí, viu? Helena Oliveira, Marcos Mosca. Ô, Mosquinha, forte abraço. Não esqueça, hein? Use máscara e precisamos desse apoio psicológico aqui da Alessandra. Alessandra, me responde, por favor, essa questão aqui, então, que foi colocada sobre a questão da volta às aulas. O que você acha disso? Porque eu sei que isso tem uma questão de saúde pública, sim, de protocolos e tudo mais tal. Sim. Hoje mesmo, eu tive aula com a minha filha, fiz aula com ela ao vivo para tirar dúvidas e tudo mais tal. Não é fácil, ela fica super ansiosa para entrar, ela quer falar com a professora, ela quer ver as amiguinhas. Depois terminou a aula, ela queria continuar falando. Olha, não é fácil. Como retornar a gente essa parte emocional da volta às aulas? Porque é o seguinte, só fazendo um parêntese. Na semana passada, quando eu conversei com a doutora Raquel Moarec, a médica infectologista, eu falei sobre a questão do comércio. Por quê? O comércio aberto o dia todo, ele vai ter menos fluxo de pessoas nas ruas. Quando você achata isso, diminui... Aglomera mais. Eu acho que é uma questão aí de pensar um pouco, de né, matemática. Prefeitura? De pensar um pouco. Eu acho mais fácil deixar das 8 às 18 do que meio período. Vai acabar aglomerando mesmo, mas sim, com os protocolos. E agora, com relação às voltas às aulas, o que você acha? Eu vou ser bem cautelosa nessa resposta, porque senão vão dizer que a psicóloga está mandando voltar para a escola. Pelo amor de Deus, gente, não é isso, tá? Mas se por um momento houver um protocolo de que diga para voltar, sim, voltem às aulas, tá? As crianças estão sofrendo demais com isso, gente. Estão sofrendo muito. Elas hoje, elas são tão maduras que elas fingem não estar para não nos magoar. Eu percebi isso com a minha filha de 7 anos. Né? Mas a vontade dela de rever os colegas, de estar... Porque o que a criança aprendeu? A ir para a escola. A gente aprendeu a trabalhar, eles aprenderam a ir para a escola. Né? Então, assim, ela sente falta dos amigos, da rotina, da convivência. Gente, o virtual, ele é legal, mas chega uma hora que ele já basta, já era. Né? Então, assim, eu tenho uma filha também, gente. Eu não estou falando que tem que voltar,
que não vai pegar nada, que não estou falando nada disso. Mas estou falando em questão de saúde mental da criança, o quanto antes voltar melhor para as crianças. Eu sei que tem mães falando, né, e eu não vou discordar de nenhuma opinião aqui. Não, por mim, meus filhos não voltam. Lógico, com essa coisa toda que está sendo colocada na mídia, que estão falando, né, na cidade, é lógico. Alessandra, você é louca se a sua filha voltar? Não, eu vou tomar todos os devidos cuidados, se o protocolo for para voltar. Mas se for, mães, mandem. Mandem, porque o prejuízo psicológico está sendo muito grande em casa. Né? Vamos pensar assim, se a gente controlar isso lá dentro da escola, eles não terão prejuízo psicológico que estão dentro de casa. Nós estamos controlando o físico deles, o fisiológico deles, mas o psicológico, por mais que a gente faça, eles estão criando ansiedade. As crianças estão engordando, as crianças estão manhosas. Eu já estou sentindo isso nas clínicas. Tá? As crianças estão chorando quando a mãe sai um pouquinho para buscar alguma coisa, acha que a mãe vai morrer. Né? Então, assim, quanto mais voltar à realidade deles, melhor para eles. Mas eu não estou falando aqui, não vou discordar de nenhuma mãe que acha o contrário. Estou falando como psicóloga, que é melhor voltar à rotina o quanto antes. Tá certo. Roseli Janotti, Júnior, bem falado com relação à abertura do comércio. A gente pode ter uma outra pauta específica para isso. Obrigado, viu, Roseli, pela participação. Adalto, Antônia Rodrigues. Olha, muito obrigado a vocês. Se passou, porque assim, eu acabo compartilhando no outro perfil da página e depois vai para o perfil pessoal. E depois a gente acaba se perdendo aqui, pessoal, na questão das perguntas. Vou pedir a gentileza para a Alessandra. Assim, Alessandra, se tiver alguma pergunta aqui, depois você consegue responder? Consigo. Se a gente marcar você? Consigo, claro. Então tá bom. Então assim, eu quero agradecer assim aos internautas, pedir a compreensão. Se houver qualquer outro tipo de pergunta, eu vou pedir para a Alessandra estar respondendo. Bem, Alessandra, eu gostaria muito... não parece, viu, mas nós estamos aqui há mais de meia hora já. Sério? Nossa, falei nada ainda. Falei nada ainda. Olha, eu gostaria muito até de falar outros assuntos. Eu sei que o tempo ele é mais escasso, até porque depois as pessoas não conseguem visualizar e acompanhar tudo. Mas agradecer muito, tá? Assim, a sua participação. Eu acho que é tão importante. Eu acho que assim, só de estar aqui com você aqui, a gente parece que a gente teve um dia tão corrido de trabalho e tal, a gente parece que dá uma acalmada. Sabe? Que bom. E eu acho que é necessário isso nesse momento, sabe? A gente aproximar da família, ter mais momentos juntos. Eu falo assim, que eu preciso fazer isso, viu? Minha mulher está vendo lá em casa, minha filha. Eu falo, vem logo para casa. Por quê? Porque não é fácil, realmente. Com tanto trabalho e nessa situação é difícil que passa aí a cidade como um todo. Mas eu vou falar uma coisa. Eu só quero voltar nessa questão da pergunta que o Gilson fez, com relação à volta às aulas. Que eu acho assim, tem que cumprir todos os protocolos. Sim. Todos os protocolos. Um distanciamento mínimo. Sim. Medidor de febre, né, para medir a temperatura de todo mundo. Testagem naquelas escolas que forem possível fazer isso. Existe uma coisa agora que eu vi também, que é testagem por amostragem. Então, assim, nós temos uma cidade com 70 mil habitantes, você pode fazer uma testagem por bairro, por idade, por sexo, você tem uma noção de onde tem o foco maior e tudo mais. Não tem como a gente falar dessa questão da psicologia sem citar a questão da saúde pública. Com certeza. Por isso que eu digo que eu não passo por cima de nada, tá? Estou falando do psicológico mesmo. Mas vai chegar o momento que isso vai acontecer. Sim. E se voltar, se decidir, que se faça com todos os cuidados. É isso que a gente deseja. Agradecer, viu, Alessandra, mais uma vez. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Clarice, obrigado pela participação. Como toda mulher, eu quero falar mais um pouquinho. Claro. Não, eu vou deixar aqui. Né, mulherada? A gente gosta de falar. Fique à vontade. Pode falar aqui, enquanto eu vou só olhando aqui os comentários. Tá? Júnior, eu gostaria de colocar aqui uma situação que eu gostaria que você, se possível, futuramente, se Deus quiser, que você dê mais valor ao psicólogo como profissional na área da saúde para a população de Cosmópolis. Tá? O que a gente tem hoje? Pessoas que não podem pagar pelo profissional, precisam dessa ajuda
e ficam meses aguardando para fazer terapia em grupo. Que vou dizer para você, a terapia em grupo eu fiz vários anos, eu fiz 3 anos como voluntária, uma determinada igreja, comunidade, atendi muita gente, tem muita gente que está me assistindo aí que já foi minha paciente. Em grupo ela é interessante, mas ela não resolve, tá? Vamos dizer assim, ela resolve 30% do que precisa trabalhar. Então, assim, os profissionais de psicologia, eles são contados a dedos. E quantas, imagina só, quantos 70 mil habitantes nós estamos? Você acha que desses 70 mil, quantos precisam de psicólogo hoje? Que foi a pergunta do nosso colega ali, do GM, né? Imagina quantos psicólogos precisaria, tá? Por que 2 na cidade para atender a população toda? Eu acho isso, sinceramente, incabível, tá? E realmente as pessoas procuram e não tem esse trabalho. Por quê? Eu fico perguntando. Então, isso é para se pensar lá na frente, tá? Se você quiser responder. Tá. Olha, vou falar uma coisa para você, Alessandra. Eu, primeiramente, assim, tenho uma preocupação muito grande com a questão da saúde mental. Isso. Né? Avançou-se muito no Brasil, com o tempo, nessa questão da saúde mental, no que diz respeito à questão das internações, a questão dos CAPs, né, de Centro de Apoio Psicossocial. Isso. Isso, assim, eu penso o seguinte, que é mais alguma ocupação e menos remédio, menos ficar dopando as pessoas, né, e menos manicômios. Isso. Eu aprendi isso, que teve uma evolução nisso, porque antigamente as pessoas tinham um problema sério de saúde mental, já mandava para o manicômio, já ficava lá tempo. Nos primórdios era assim mesmo. Não era assim? Era. Então, eu penso que aqueles casos mais sérios, cada patologia é uma situação. Sim. Né? Não é a minha área, eu conheço a maneira macro, mas eu acho o seguinte, que essa questão ela tem que ter uma atenção especial mesmo do poder público. É isso que eu queria pedir para o poder público, tá? Uhum. Porque, então, assim, a prefeitura municipal, que é a gestora de tudo isso na saúde, ela tem que dar uma atenção especial. Eu vejo que nos últimos anos assim regrediu. Cosmópolis perdeu muita coisa que havia conquistado na questão da saúde mental. Sim. Então, tanto a parte de psiquiatria como a parte de psicologia, sabe, ela tem que ter uma atenção especial. Eu, particularmente, me preocupo muito. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que todo mundo precisa de psicólogo. Sabe? Porque nós, psicólogos, precisamos. É normal. Exatamente. O ser humano nem precisa ser ouvido. Ter uma orientação. Todo mundo olhava um pouco com preconceito. Sim. Você falava fazer terapia, a pessoa tá nas últimas. Não é assim. Isso. Acho que é tudo super importante. É um tabu cuidar. muito grande que eu queria quebrar aqui agora. Tá? Psiquiatras são médicos. Nós somos psicólogos, nós somos de humanas. A gente só quer ouvir, a gente só quer, através da palavra, ajudar. É ouvir, é orientar. Eu sou comportamental, então eu não sou das abordagens que esperam um pouco mais a pessoa tornar, né, a cura dela por ela mesma. Eu sou um pouco mais rápida nessa área comportamental, tá? Mas eu acredito que mais pessoas tenham que fazer terapia. O mundo está depressivo. Né? As pessoas ficam depressivas, elas ficam de cama, elas não produzem, os filhos acabam sendo acometidos por isso, elas não trabalham direito, tá? Engordam, né? Então tem muita coisa de saúde pública envolvida nisso, que uma simples terapia já resolveria. Então eu te peço como profissional, tá? A questão de manicômio já é mais neurológica, não cabe, por isso que as pessoas até têm medo às vezes, tá? Mas é uma questão de sentir-se bem, de qualidade de vida. Você não vai na nutricionista, então vai na psicóloga. É normal, é completamente normal. E se o seu filho for, quebra esse tabu. Toda criança precisaria ir, tá? Alessandra, você tem o meu compromisso, assumo-se meu compromisso. Não é segredo para ninguém, eu sou pré-candidato a prefeito. Que bom. Eu tenho procurado estudar todas as áreas da cidade. Que bom. Me informo bastante. E essa questão da psicologia tem que ter uma atenção especial e conte comigo nisso. Eu fico muito feliz. Digo para você, com todas as profissionais da área da psicologia, que tem que ter, desde o servidor público, desde as pessoas que estão atendidas na área da saúde, na linha de frente, todos precisam. Sim. E é necessário. Então, tem esse meu compromisso aqui eu gostaria até, depois quando nós formos falar sobre o programa de governo e tudo mais, dê sua opinião, tá? Sim. A gente vai colocar no programa de governo e é extensivo a você e todos os munícipes. Todas as pessoas também que são da área podem participar e deixar sua opinião, que vai ser muito bem-vinda. Nesse momento mesmo, já era para ter 3, 4 psicólogos no hospital para atender exatamente os médicos que estão na linha de frente, que estão se desgastando, que estão vendo a situação toda.
Eu tenho uma prima, que, se ela estiver me vendo agora, ela trabalha de atendente no Mário Gatti. Ela está estressadíssima, ela não aguenta mais. E não tem um psicólogo para atender. Né? Então, assim, eu vejo uma necessidade de hoje, coloca psicólogo lá para ajudar, vamos lá, a parte dos policiais, dos GMs, vamos colocar esses profissionais, sabe? Teria que ter isso agora. Foi a pergunta que ele fez. Igual você falou, preciso disso agora. Então, eu quero fazer um apelo aqui ao prefeito municipal, José Pivato. Prefeito, já que veio 8 milhões aí, está na conta da prefeitura, por que não contratar, disponibilizar psicólogos para estar na linha de frente para auxiliar os médicos, para auxiliar os servidores públicos que estão precisando muito? Exatamente. Eu faço aqui esse apelo à prefeitura municipal, à Câmara Municipal, para que atenda isso, porque são 8 milhões de reais que estão nos cofres da prefeitura e a prefeitura tem que saber otimizar esse recurso, com a testagem em massa e também esse apoio psicológico nesse momento. Sim. Alessandra, muito obrigado, viu? Olha, estamos aí com mais de 50 pessoas, 49 pessoas aqui ao vivo. Que legal. Vocês que estão acompanhando agora, muita gente acompanha nesse momento, vão acompanhar no dia de amanhã. Então, para você que está acompanhando agora, boa noite. Você que vai acompanhar amanhã, bom dia, boa tarde. Muito obrigado, tá? Pela sua participação, pelas perguntas. E digo mais uma vez, aquelas perguntas que não forem respondidas aqui, a Alessandra já se colocou à disposição para responder a vocês. Tá? Mais alguma coisa aí, Rodrigo? Obrigado, viu, Alessandra? Eu que agradeço. Deus te abençoe, tá? Grandemente. Amém. Nesse trabalho que você faz. E positividade sempre, tá, gente? Eu disse uma vez, nós não estamos no Titanic, tá bom? Não tem horário para afundar, não tem isso. Vai melhorar, sejam positivos, menos ansiedade, por favor. Interajam com os filhos, jantem todo mundo junto, coisa que não fazia antes. Almoça todo mundo junto, coisa que não fazia antes. Sabe? Vai brincar, vai jogar bola, vai pular corda. Gente, não tem o que fazer? Vamos ser criativos, tá bom? A vida dá mais do mesmo. Cuidado com os estímulos negativos, tá? Se eu estiver negativa, eu vou te passar negatividade, eu vou passar para todo mundo. Então, sejam os otimistas para que todo mundo ao seu redor fique rodeado de otimismo. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite.